Olá, gente, tudo bem? Então, hoje a nossa palestra aqui vai ser com a Muri, é o nosso estudo de caso, um case de sucesso, porque ela conseguiu, então, finalmente alcançar uma vida fitness, que não é fácil, né, Muri? Não, nada fácil. Então, conta pra gente um pouquinho, Muri, como foi o teu início? Qual era o teu peso inicial, então, a tua idade? E quando tu resolveu iniciar, então, algum projeto, algum treinamento? Eu acredito que era lá com a nossa academia, onde tu iniciou. Isso, E antes, exatamente. e antes, tu teve algumas tentativas? Foi, voltou, não? Era sedentária? Como era? Conta para nós um pouquinho como era o teu dia a dia. Tá certo. Então, eu sou a Muriel, hoje eu tenho 27 anos, sou psicóloga, e conheci, então, vou falar diretamente de ti, porque foi minha experiência, né? Eu conheci a Karine, então, em 2017, numa academia aqui do bairro, onde ela era proprietária e prof. E então eu cheguei ali com 105 quilos, né? Eu era uma pessoa bem diferente, completamente sedentária, vindo de uma rotina absurda, assim, de estudos. Então, eu fazia um mês que eu tinha me formado. Então, eu estava naquele, um mês ou dois. Eu me formei em agosto e comecei a academia em outubro. Eu vim, assim, de uma rotina muito estressante, de TCC, de final de curso, né? Eu trabalhei a minha graduação inteira, então, 8 horas por dia, estudava depois. Começava a trabalhar tarde da manhã, eu começava às 10 da manhã, então eu dormia praticamente até esse horário, ia para o trabalho, emendava a faculdade, então eu saía do trabalho às 7, 7h30 começava a aula, vinha para casa por volta de 10 e pouco, e aí a minha vida acontecia de madrugada, porque eu fazia todos os trabalhos, toda a demanda que eu tinha pós-aula, então eu não tinha horário para finalizar, porque eu podia dormir até um pouquinho mais tarde de manhã. Só que aí eu me perdia na jogada, porque eu ficava até acabar, né? Até acabar os meus compromissos, e acabava que eu dormia muito pouco mesmo assim. E aí, depois que eu fui entender que isso libera, então, uma alta dosagem de hormônio de estresse, né? Ele, tipo assim, ele retarda todo o processo que poderia ser benéfico para o organismo. E, enfim, e o que eu fazia enquanto eu digitava, enquanto eu pesquisava, enquanto eu fazia os trabalhos? Me lembro claramente, assim, porque eu estou, inclusive, agora no local onde eu fazia isso, que era na mesa da minha cozinha. Eu roía a unha e comia o tempo inteiro. Então, nesse tempo em que eu trabalhava em casa, né, em cima da minha graduação, eu comia descontroladamente, porque aquilo me gerava uma ansiedade enorme de ter que terminar ali os meus compromissos. E aí vinha a comida e, não, Muri, calma que vai ficar tudo bem. Olha aqui um docinho, uma gordurinha aqui e fica tudo certo. E nessas eu cheguei no meu maior peso, então 105 quilos foi ali no final dessa rotina turbulenta. E sem exercício nenhum, obviamente, né? Minha vida era estudar, trabalhar e comer só. E o lazer era comer, sempre. Então eu sempre associava esse descanso e essa, ai, tô de folga com vou comer algo gostoso. Eu jamais pensava, vou dar uma caminhada ao ar livre para relaxar. Vou fazer um exercício, vou liberar uma endorfina. Imagina, nunca. Tava Cortisol sempre lá em morta, cima, cortisol lá em cima a vida nossa, inteira, nível de estresse. estourando, estourando. Hoje que eu sei o que é isso, mas na época, tipo, eu só vivia aquilo. E é Para mim, isso. Opa, desculpa. E isso é um looping, né? Porque vai passando um dia, vai o outro, tu não para, tu não pensa, é o automático. Tu não. vive no Para mim, automático. exato, para mim só existia aquela forma de viver. Então eu comecei a internalizar, não, a minha rotina é corrida, eu sou gorda, eu vou morrer gorda e minha rotina vai ser sempre igual. Era exatamente isso que eu pensava, sabe? Eu não conseguia ter uma perspectiva além daquilo. O que Sim. aconteceu? Eu me formei, finalmente, porque tudo que é ruim ou bom acaba, não importa. Então, o bom da vida é isso, que acaba em algum momento, né? A parte ruim.
E aí, não que seja ruim, mas foi um descanso enorme eu me formar. Tirou um peso, assim, das costas, eu, ufa, né? Só que aí tu entra numa outra questão, que é tu vem de uma rotina louca para... Eu não sou mais estudante, agora eu sou profissional, mas eu não tenho experiência e não tenho emprego nessa área. O que que eu faço? E aí, eu decidi, foi porque tudo é uma decisão, não adianta, a vida que eu levava também era uma decisão, mas só hoje eu vejo isso. Eu decidi que eu ia cuidar de mim. Pensei, chega. Eu vou resolver essa parte que tanto me fere, porque eu não estava feliz, eu me olhava no espelho e já não sabia mais quem que eu era. Eu me lembro, talvez algumas pessoas se identifiquem, por isso que eu gosto de contar detalhes, assim. Mas eu lembro de eu tomando banho, de eu me olhando, assim, no box, passando sabonete, enfim, no corpo e pensando, eu pensava literalmente, o que que eu fiz comigo? Meu Deus do céu, como que eu vou mudar isso? Não tem mais como. Destruiu, eu tô aqui cheia de estria, né? O corpo, ele dá sinais de que ele não aguenta mais aquela explosão. E eu pensei, bom, mas assim eu já tô. Eu vou tentar ser melhor. Ponto. O meu objetivo não era ser magra, ser musculosa, ser não sei o quê. Não. Era ser melhor. Então amanhã eu tinha que ser melhor do que eu fui hoje, no outro dia e assim por diante. E aí, bom, tu sabe melhor do que ninguém, né, dos meus enfrentamentos. Prof, não consigo, não consigo. Eu tinha uma limitação real, eu era muito pesada, então tinha muitas coisas que eu não conseguia fazer. Eu E eu lembro, pensava nisso. eu lembro a parte mais específica, assim, no teu início ali, era ruim chegar na academia, né? Já vinha assim com os dois pés viradinho para trás. Mas De arraso. depois que chegava, e sozinha também não, tinha que ser Não. acompanhada. E depois que Sim. chegava na academia, era isso que tu dizia: eu não consigo, para mim não dá, eu não gosto, eu não quero. E para nós isso a gente entra aqui e sai aqui, porque não é só a Muri que falava isso, é um geral, assim, né? São muitos alunos que trazem essa Sim. realidade para a gente, dessa dificuldade de chegar, de ir, de fazer. E aí eu lembro das aulas coletivas. Eu pensei assim, gente, já que ela tá toda essa tristeza, meu medo era que tu desistisse antes de tentar, porque é mais fácil, é bem mais É mais fácil fácil. desistir, né? Eu não quero mais, eu vou parar. E eu pensava, as aulas coletivas são tão divertidas, são tão legais, o pessoal que vai gosta. Eu tenho vergonha, prof. Eu tenho vergonha de ir. Eu não quero participar. E hoje, Muri, do que tu enxerga essa vergonha? Era dessa autoimagem? Era porque era mais fácil? Por que tu acha que tu tinha esse limite? Eu acho que assim, o real motivo de desistir, de ter vergonha ou de ser uma desculpa, que até é plausível, porque a gente sente vergonha mesmo de parece assim, já eu fiz isso comigo, né? Eu tenho que me envergonhar disso. Mas na verdade não, eu acho que tudo que eu queria era o atalho mais fácil. Então, tipo, se eu desistisse, eu não ia ter dor no corpo no dia seguinte, o meu pulmão não ia estar saindo pela boca em cada exercício que eu fizesse. Então, eu queria mais era vir para minha casa e sentar no meu sofá e comer minha pizza, quieta. Só que isso não ia resolver meu problema. Meu Deus, daí de novo, sabe? Voltando a estaca zero, eu já tinha passado por isso outras vezes. E chega uma hora que, de fato, tu não aguenta mais, né? É. E é aquela coisa, se tu tá cansada, descansa, não desiste, porque daí tu volta lá pro zero, e aí não adianta. São processos, né? E o pessoal se culpa e se julga demais por um dia que comeu a pizza, por um dia que comeu o X. Só que quando tu tem a visão, parece que de fora, do que tu tá buscando, qual é o caminho que tu tá seguindo, é mais fácil dizer sim e não. Quando tu não sabe Sim, para onde tu vai, quando tu não sabe aonde tu quer chegar, qualquer caminho serve. exatamente. Daí E tu, aí, né, depois que onde o vento me levar. vamos indo, né? Aí depois, Uhum. quando tu já sabe isso, às vezes a gente acaba se tornando meio chato e antissocial, porque aí tu não quer participar sempre, tu não quer comer sempre, tu Sim. não quer estar ali Porque tu sempre. pode escolher.
Tu Tu pode. pode! A vida é tua, tu faz exatamente o que tu quiser. Mas a gente não tem esse autoconhecimento, e eu diria que nem essa certeza para dizer isso quando tu tá naquele tanto faz. Não. Aí Tu tanto não faz, tem é só hoje, segurança. hoje, é só essa Isso. besteirinha e tu vai. Só que a soma do só hoje, só essa coisinha, só essa O besteirinha, auto-engano. é um auto-engano. E a partir do momento que tu tem essa clareza e tu já sabe, eu quero assim, eu quero fazer isso, eu vou seguir esse caminho, tudo bem, vai ser um dia mesmo que vai ter o deslize, porque eu acredito cegamente no dia do lixo, no dia da porcaria, no dia off, enfim, que a gente precisa para não surtar. Sim. É um equilíbrio. Eu acredito na E eu pirâmide. A digo base tem que ser muito boa e a ponta tu faz o que tu quer, sabe? isso. E aí, quando tu não tem isso, quando tu não tem essa clareza, quando tu não tem um caminho que tu quer seguir, tu não sabe para onde tu vai, tu não sabe o que fazer, é muito fácil errar. Só que a culpa também faz parte do processo. A culpa, eu Também ela acredito, não, ela existe ela em fica vários ali o tempo momentos. inteiro, porque a culpa de eu não treinei, a culpa do eu comi demais, ou a culpa de que eu só treino, a culpa só isso. Chega uma hora que tu tem que entender também o que está acontecendo aqui dentro. Que é que tá te incomodando? E aí, se realmente tu quer, tá com aquele desejo de comer aquilo, não é aquilo que vai te engordar, é a soma de Não. todo o resto. E aí tu E eu tira. digo mais, eu sustentei o meu processo até hoje, de 2017 para 2021, porque eu como o que eu gosto nos momentos que eu defino que eu posso. E isso não é eu, Muriel, né? E isso geralmente não acontece, por exemplo, numa segunda, numa terça, porque eu estabeleci isso para mim, né? Não quer dizer que se outra pessoa fizer diferente tá errado, mas o que deu certo para mim é me programar. Eu pensar que eu nunca mais vou poder comer não existe. Isso não existe. Eu acredito também, Muri, nas trocas e substituições. Perfeito. Quando a gente começa a buscar uma qualidade, principalmente alimentar melhor, tu começa a descobrir para que serve, o que ele faz, o que ele não faz. Então, algumas substituições, por exemplo, na minha vida, eu fiz coisas que eu não quero mais. Mas eu fiz uma Sim, substituição. Hoje, por sim. exemplo, caldos prontos, eu não uso, em hipótese alguma, porque eu sei que vai me Nego. fazer muito. Me nego, mas é uma escolha. O que eu optei? Temperos secos, enfim, são detalhezinhos que a gente vai fazendo. E para mim também são escolhas e fazem bem. Então eu mantenho, mas também não abro mão do dia que eu posso comer o que eu quiser. Eu sei que não é saudável, mas ok, vai fazer bem para mim, eu quero, eu preciso, e eu sei o que fazer depois. Eu sei que eu vou ter que É que daí gastar. entra a questão da sanidade mental, né? Então, o saudável, na dia da refeição livre, por exemplo, ele deixa, digamos que o teu psicológico saudável, né? Porque tu atinge aquele objetivo que tu esperou a semana inteira para aquilo. E aquilo é extremamente prazeroso. E hoje eu como as coisas com muito mais prazer do que antes. Porque antes eu comia todo dia aquela gordura, aquele açúcar, sabe? Já estava tudo inflamado mesmo, era só mais um. Hoje não, o sabor é diferente, o momento é diferente. Então, não tem explicação, assim, ó, eu digo e repito, vale cada renúncia para chegar onde a gente quer chegar. E daí é particular, né? Cada um tem um objetivo e é por isso que tem que lutar. Eu li essa semana ainda um post de um médico que eu gosto bastante, e ele falou: a alimentação, primeiro tu muda ela por fora, depois ela te muda por dentro. E para mim fez todo sentido, porque eu acredito exatamente nisso. As pessoas às vezes dizem, fazer dieta é ruim. Gente, não é ruim. Primeiro porque tu Ruim é sabe a vida exatamente. que eu tinha. Exatamente. Ruim é a vida que tu Nossa. tinha. Se a gente for parar para pensar só no paladar, com certeza, comidas gordurosas, com muito açúcar, tudo mais, realmente vão te dar uma sensação no paladar muito melhor. Mas e tudo que ela vai fazendo até destino final é um horror. Processos Mas aí que tá, inflamatórios. né? Paladar é princípio de prazer, né? Nenhum adulto normal pode viver num princípio de prazer eterno. E isso inclui o paladar, Óbvio. né? Então, tu tem que levantar cedo, tu tem que fazer a tua higiene,
se tá frio ou se tá calor, tu tem que trabalhar, e são obrigações. Por que que o paladar foge disso? Se ele é autodestrutivo como qualquer outra coisa que tu deixaria de fazer e que tu precisa fazer. Então, quando eu entendi que eu não sou uma criança daquelas que vai no mercado e quer o Kinder Ovo, se eu não puder comer o Kinder Ovo agora, Uriel, com 27 anos, lá quando eu comecei com 23, eu não podia mais me jogar no chão do mercado e bater os pés, porque eu queria. Eu tinha que entender que o desejo, às vezes, ele precisa ser deixado de lado e precisa ser deixado para um segundo momento. Então, uma coisa que eu sempre friso muito com quem conversa comigo a respeito disso é assim, ó, para de ter peninha de ti. Ai, mas eu mereço, porque eu trabalhei o dia inteiro. Sim, e daí? Todo mundo Sabe? Não é uma trabalhou. questão de não é uma questão de merecimento. Então, para de ter dó de ti nesse sentido, porque tu é forte, tu consegue bancar a tua escolha, se ela tiver bem formulada, né? Então, que sejamos adultos nessa parte e não as crianças lá do mercado. É verdade. Eu acredito ainda mais também no sentido do autoconhecimento, que aí é ele que vai determinar, é ele que vai formular quão forte é aquela tua vontade, o quanto tu deseja, o quanto tu quer. Quando tu não tem o autoconhecimento definido do que aquilo é importante, no primeiro, deixa eu pensar, é um sim, vou errar, vou meter o pé pela mão, e vai, sabe? Então, a pessoa não tem um controle. Eu ainda acho que o emagrecimento, ele é todo um processo. Um processo, Sim. e ele é muito interno antes de ser externo. Exatamente. Principalmente nas escolhas que tu faz mais consciente de alimentação, de treino, que eu acredito que não tenha outra forma que não seja as duas coisas alinhadas, mas antes pode ser a melhor dieta do mundo, pode ser o melhor treino do mundo. Se tu não tiver motivado, se tu não tiver autoconhecimento e saber para onde tu quer ir, não vai funcionar. Não vai adiantar. Qualquer coisa vai te desestabilizar, e aí é eu mereço isso, eu mereço aquilo, e aí tu para e volta a estaca zero de novo. Sim. Tem uma moça que eu sigo no Instagram que ela me ajudou muito também no processo, porque hoje em dia a gente se alimenta muito de conteúdos, né? Então eu comecei a pensar que eu queria me alimentar dos conteúdos que me fizessem crescer nessa parte que eu queria crescer e me desenvolver. E não ao contrário. Então, ao invés de seguir, sei lá, um negócio de doce maravilhoso aqui em Caxias, eu seguia alguém que me proporcionasse conteúdo sobre aquilo que eu estava querendo desenvolver. E ela sempre fala uma frase que faz muito sentido, que é: o caminho se faz caminhando. Então, não tem como tu supor o que vai acontecer. Eu não vou nem tentar, porque eu vou errar, porque não sei o quê. No caminho, no trajeto, na dieta, no treino, dia a dia, naquela passada, tu vai acertar, tu vai errar, mas é ali, caminhando, que tu vai modelar aquele espaço para ele acontecer amanhã melhor do que hoje, sabe? Então, não tem como se basear na experiência do outro. Tu tem que caminhar com as tuas próprias pernas, tropeçar, cair, levantar e assim vai indo, te vira, sabe? Então, tem que ir tentando. É a única alternativa. Hoje nas redes sociais, as mídias, tudo mais que a gente acompanha, a gente vê também um erro que eu acho que é gravíssimo em quem tá ainda num processo que não tá bom, não tá feliz consigo mesmo, e olha, né, vai achar pessoas que estão nesse caminho, nesse trajeto, e aí ali elas se comparam. Eu quero ter esse corpo, eu quero isso. Ali já errou, porque tu não vai querer trilhar o que aquela pessoa já trilhou. Ou pode ser que sim, queira, mas vai levar um tempo. Não vai dormir hoje e acordar exatamente. Eu sonhei, eu botei a foto, eu vou acordar assim. Não vai, é ilusório. O processo, eu acho que o teu deu o mais certo possível ainda, Muri, porque tu fez essa caminhada para ti, comparando contigo mesmo. E aí eu acredito. Mas só já é grande coisa, né? Pensando em tudo que somos e por que a gente está aqui, qual é o propósito e tudo mais. Eu não acredito que nenhuma pessoa é gorda ou ela é obesa. Eu, para mim, ainda conjugo melhor quando ela está gorda ou ela está obesa. Ela pode a qualquer momento mudar.
Deixar de ser. Deixar de ser. Hoje eu ainda postei no meu Instagram ali um feedback não, postei, na verdade, uma parte da minha história, que as pessoas também não conhecem, e aquilo foram anos que eu guardei, fotos que eu não quero que ninguém veja, que eu não quero que ninguém saiba como foi. Não foi um período tão extenso, mas eu fiquei em torno de 2 anos, muito acima do meu peso. E aí, por diversos fatores, enfim, acho que não preciso agora expor aqui. Mas eu decidi me desbloquear, porque ali é uma parte do que eu sou. É a soma de vários processos que eu passei, que fizeram a Karine que eu sou hoje. Se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não saberia as dificuldades das pessoas. Às vezes, quando os alunos chegam e relatam, mas eu não quero, eu não consigo, eu não posso. Não dá, prof, para mim não dá. A gente sabe que ele está se sabotando, ele está falando coisas para não tentar. Porque exatamente. Só é impossível aquilo que tu não tenta. Aquilo que tu tentar, uma hora ou outra ela vai te dar um resultado. E o resultado que tu quer, se for bem planejado, ele vai acontecer. E vai ter um resultado também se não tentar. Também vai ser um resultado, né? Então, e aí as pessoas, eu acho que nesse processo de emagrecimento, a parte principal, no meu pensamento, veja se tu concorda, é essa motivação. O que te motiva? O que tu quer? A partir do autoconhecimento, tu determina se aquilo serve ou não serve, se é assim ou se vai ser diferente, o caminho que cada um vai seguir. E isso é uma coisa também que está na moda, né? A motivação. E as pessoas atribuem a motivação a um estado de euforia. Uhul, eu tô motivada. Nossa, acordei hoje, eu tô com vontade de correr 20 quilômetros. Gente, isso não existe. Tu acorda com vontade de ficar na cama, né? Isso quer dizer que tu não está motivada? Não tem a ver uma coisa com a outra. A motivação é o destino final, né? O que tu quer lá na frente. É o prazer que não é o momentâneo, é o prazer futuro. Então, né, que as pessoas entendam que a motivação, ela não é esse estado eufórico de estar toda hora bem, para cima, querendo pular igual um macaco o tempo inteiro. Não é isso, né? Vai muito além. É o teu propósito. A motivação é o propósito. É, isso aí. Quer uma qualidade de vida, quer buscar mais saúde? Então, tu vai plantar. O que cada um achar que, né, que serve para si. Vai ter que plantar todos os dias aquela sementinha. Todo santo dia. Todo santo dia. Eu lembro de alguns alunos também que falavam: mas e no final de semana? Eu tenho que fazer também? Eu digo, querido, tu toma banho, tu escova os dentes no final de semana? Então, me responda você se precisa ou não fazer. Não sei, também não vou ser a dona da verdade. Pode ser que é totalmente teu isso, né? É totalmente teu. Vai chegar na segunda-feira, tu sabe que tu tá atolado de compromisso, tu não vai conseguir? Faz no domingo. Muda, não sei, não existe regra, não existe uma receita pronta. Isso é tão maravilhoso. É isso que é o legal, é a tua caminhada, é aquilo que tu faz todos os dias. Terminou o dia, por mais que tá no desânimo, não quer ir, tá chovendo, tá frio, não quero, não vou na academia. Aí tu vai. Chega lá, faz. Gente, libera um monte de hormônios, sensação de prazer, tudo mais. Tu volta para casa, tu não vai estar com aquela vontade louca de comer tudo que tu vê pela frente, tu já tá mais tranquilo, tu vai seguir a tua dieta. Tu vai deitar com a cabeça tranquila. Tu vai quem não pratica exercício não consegue fazer essa relação do tanto que ele beneficia na dieta. As duas coisas andam muito juntas. Então, não é só o exercício por obrigação, é porque ele realmente auxilia no todo, né? No processo de emagrecimento, no processo psicológico, pela liberação de hormônios e tudo mais. Então, é um complemento. É muito difícil tu ter tantos sucessos se tu fizer só uma coisa. Porque não adianta tu treinar 2 horas por dia e comer o que tu bem entender, né? Em termos de não selecionar assim a alimentação e vice-versa. Não adianta muito tu só fazer a dieta, digamos, restrita, porque tu não sustenta ela. Então o exercício ele vem, nossa, não tem explicação. Se desse para colocar na cabeça assim de cada um, entregar, né, a receitinha pronta.
É isso aí. Muri, e hoje, como é, assim, o teu dia a dia? Tu contou ali para nós, então, como foi toda a tua trajetória de sedentarismo, e isso eu tenho certeza que, assim, é a maioria. Em Sim. estudos feitos, tá, comprovados, a musculação em específico, a gente chegou em 2014, eu não sei se teve algum levantamento depois pelo IBGE, a 5% da população mundial. 5 Só? 5%. Aí varia, né? Isso na musculação. Aí Sim. varia mais 1%, Tem sei lá, para modalidade. corrida, 1% para não sei o quê, mas enfim, ainda é muito baixo. Então, cerca de 90, 95% das pessoas que vão nos assistir vão estar nessa média do sedentarismo. E vão mudar, Conta tenho certeza. agora, como é a tua rotina e o teu dia a dia hoje? Então, a minha rotina hoje, ela é muito mais tranquila do que no período que eu relatei lá, antes de me formar. Então, hoje, especificamente, eu trabalho num emprego onde eu tenho uma certa flexibilidade de horários. Então, eu tenho prazos para cumprir, tenho trabalhos para entregar. Fico quase que de sobreaviso 24 horas, então eu tenho que estar disponível para o meu trabalho, mas em contrapartida ele me devolve, posso fazer à meia-noite, digamos, aquilo que eu preciso, sabe? Tem dias e dias, é tudo. E isso também é um pouco difícil, porque o que me tranquilizava, assim, no passado, era a questão da rotina. Ter uma rotina é muito bom, principalmente para inserir a dieta e o exercício físico, porque tu cria aquele hábito de fazer todo dia igual. Hoje, né, graças a Deus que isso aconteceu num período da minha vida em que eu tô mais organizada mentalmente em relação à dieta e treino. E assim, eu vou independente da hora que seja, a academia estando aberta, eu vou. Se não der para ir, eu treino em casa, né? Então, se eu for comparar aquela vida com a de hoje, eu posso dizer que é um pouco mais tranquila, tá? Mas tudo é uma questão de tu adaptar e dar prioridade, né? E porque assim, teve uma outra parte ali para que o início a gente troca, né, os vícios. Então teve uma época ali que eu treinava muito. Acho que tu deve lembrar. Então eu fazia funcional, fazia kickboxing, fazia musculação. Assim, dava uma jogada nos dias, né? E aquilo me realizava, né? E trabalhava. Então era top, assim. Hoje eu já sou mais tranquila nessa parte. Então eu faço o que dá para fazer, mas eu não deixo de fazer. Eu acho que é aí que tá a jogada, sabe? Não é quanto, mas tipo, quando eu tô ali, eu me dedico para aquilo e é meu horário e deu, seja 20 minutos. Quando eu treino funcional em casa, eu faço os teus treinos, é 20 minutos. E acabou. Porque o que E que acabou. acontece? É um processo, tu não vai passar a vida inteira num processo de emagrecimento. Uma hora, pá, Isso. chegou aqui. Então, aquela loucura, aquele gás todo, fazer várias aulas, diversas aulas, horas, que é a ideia dos desafios que a gente tinha também, que a gente colocava na academia. É ver que é possível, é ver Isso. que a gente consegue mais, sair do vitimismo de, eu mereço, coitadinha de mim. Não, coitadinha nada, tá com dor, graças a Deus, vai de novo, vai com dor, vai Só com dor. vai. Porque é um período, são 21 dias. Passou os 21, Uhum. come um boi por uma perna, faz o que tu quiser. Quiser ficar deitado 24 horas, fica. Mas durante 21 dias a gente tem um propósito, a gente combinou, a gente vai fazer. E aí, na Uhum. cabeça, isso tem um resultado diferente também. Sim. Tu vai alcançar um objetivo. E todo mundo ali que participava, olha, eu não me lembro de ninguém que não tenha perdido 1 quilo, por exemplo. Não tem. Não Não, tem não ninguém. existe. Não tem como, não é viável, né? Não tem. Não, E aí é muito. agora, amor, então. E aí tu treina, então, todos os dias mesmo, que seja em casa. E a tua dieta, como tu faz? No início, tu tinha acompanhamento? Hoje tu tem acompanhamento? Não, eu não tive acompanhamento. Eu perdi os 34 quilos sem acompanhamento. Recomendo? Não, mas eu não tinha possibilidade de ter, então eu acabava optando por outras coisas. Depois de eu perder todo o peso, eu consultei com uma nutricionista e eu fiquei em acompanhamento acho que uns 2 meses para eu realmente aprender
sobre quantidade, qualidade, e era o meu objetivo. Eu queria entender se o que eu fazia era certo, e não era, tá? Porque às vezes eu ficava um longo período sem me alimentar, eu comia, sei lá, dava prioridade para proteína, por exemplo, mas eu não comia vegetal, não comia legume, então eu comecei a inserir isso na minha alimentação, porque o paladar, ele é treinável, né? Então, foi difícil eu passar de Nutella para comer vagem. Não é a mesma coisa, né? Parece que é bem Não é. diferente. Que pena. Mas, com o tempo, tu vai treinando o teu paladar e a vagem fica muito gostosa, o repolho fica uma delícia, o tomate, sabe? Tu vai começando a curtir essa nova fase, que é o que eu tenho hoje. E aí, hoje, de novo, eu tô sem acompanhamento de Nutri, mas assim, ó, antes do final do ano, prioridade para mim é voltar. Né? Mas hoje eu me fiz melhor, eu peso meus alimentos, eu gosto muito disso, porque para mim essa rotina, ela me dá uma liberdade na cabeça. Eu sei que é aquela quantidade que eu tenho que comer, eu só boto ali na balança, pronto. É isso. Sabe? Não preciso ficar pensando, será que é? E são detalhezinhos, né, que fazem toda a diferença, porque eu também já fiz acompanhamento com Nutri e depois parei. E não parei porque não quero mais, não preciso. Não, não é isso. Porque realmente ela me colocou um grau de consciência que eu precisava e que eu sabia que isso para mim servia, isso não servia, isso funcionava, isso não funcionava. E eu até fui em busca da Nutri por recorrência de eu estar com um problema no intestino. Realmente eu tinha um processo inflamatório. Sabe aquela aftazinha que vem no cantinho, que sai umas feridinhas? Ela disse basicamente que o intestino todo tá assim. Eu não conseguia tomar água. Eu não conseguia tomar água porque um copo de água me dava um refluxo, me dava a sensação de eu estar extremamente estufada. E aí eu fui descobrir, e não era uma dieta comum, era uma dieta de baixo FODMAPs, que eles chamam, que ela tira todos os alimentos que têm potencial para estufarem. E aí eu fiz isso durante 2 meses bem certinho, e aí depois, devagarinho, ela vai introduzindo de novo, porque né, a flora intestinal já reformou, eu já modulei de novo o intestino, e aí a gente conseguiu, e eu devolvi hoje 100% dos alimentos, eu consigo tudo que eu não podia antes, voltar a comer. E aí foi bem complicado, porque quem me conhece sabe que eu como, hein? Não brinco com a comida. E aí... Nem eu. Deus, ele quem vê falando assim, acha, né? São bem comportadas. Mas não é, eu me permito, na verdade. Se eu quero e vou com tudo. E aí, enfim, né? E é bom se permitir. E aí agora, então, e era bem estranho, porque, por exemplo, uma maçã, ela tinha um teor alto de FODMAPs, ele ia fermentar no meu organismo. Eu podia comer 1/4 da maçã. Depois, na outra semana, daí eu dividia com a família, né, para não desperdiçar. Na outra semana eu podia comer metade. E aí só depois eu ia poder comer 3 partes, para depois na 4ª semana voltar a introduzir uma maçã inteira. E bem devagarinho assim também, um processo eu consegui recuperar e o intestino agora tá tudo certo assim, porque era dor, gente, era dor, eu sentia dor. Eu sentia um desconforto, eu sentia um mau humor, eu sentia dor de cabeça, eu tinha retenção de líquido e eu não sabia do que era. E aí quando eu consultei com a Nutri, ela me disse, não, Karine, olha, pelo que eu tô vendo, por tudo que a gente fez, teu histórico aqui, eu acredito que seja isso e a gente vai implementar essa dieta. E aí a gente fez e graças a Deus deu tudo certo. Em 2 meses, na primeira semana, tu já nota a diferença no intestino, de ele simplesmente parar de doer. Então, para mim, a primeira semana já foi fantástica. E aí depois eu fui colhendo os outros frutos de não ter tido TPM, não ter tido retenção de líquido, não ter mais dor de cabeça e não sentir mais estufamento. Então, para mim, foi maravilhoso aqueles 2 meses. E aí agora eu sigo. Quando eu vejo que eu tô com alguma alteração, tô com algum desconforto, já seleciono de novo. E isso que eu queria te perguntar, Mori, como que tu faz o teu planejamento alimentar, mesmo que seja agora individual, né? Sem a Nutri, sem acompanhamento, aonde que começa? Na tua casa, tá tudo disponível, tem tudo que pode e o que não pode, ou tu já seleciona? Não, eu sou uma pessoa que eu não compro porcaria.
assim, porcaria é alimento. É ruim falar isso, né? Mas, mas a gente aqui entende. O pessoal que está aqui vai isso. entender. Eu só compro o que eu consumo, então eu só compro coisas saudáveis, né? Para mim. Mas eu moro com a minha mãe e eu tenho um namorado que às vezes vem aqui bastante e eles não fazem a mesma coisa que eu faço. Então tem coisas na minha casa, sim, que não são da minha dieta. E coisas que eu amo. Tem muita bolacha, tem leite, que eu adoro, mas eu tomo muito pouco, eu prefiro não tomar, porque ao longo do tempo, conhecendo o meu corpo, eu percebia que ele me estufava, né? E em conversa com a Nutri também. Então, tem pão que eu não costumo comer, mas eles comem, né? E aí tu vai ter que entender que o mundo não gira ao redor de você, né? Tu vai ter que fazer as tuas escolhas independente do que tem ao redor. Mas eu, Muriel, por exemplo, não vou no mercado comprar uma caixa de Ferrero Rocher e deixar ele no armário. Porque eu não sou louca. E numa dessas eu me atento e vou ali com a caixa inteira. Não tem necessidade de tu dormir com o inimigo, não existe isso. Sabe? Exatamente. Esse era um ponto que eu queria chegar. As pessoas às vezes querem começar a dieta. Hoje eu vou começar. Só que dentro da casa delas só tem o que não serve para dieta. Uhum. E aí elas ficam perdidas. Tu vai na feira, tu faz feira, tu compra isso. Não. Gente, como assim? Vamos começar do começo, né? Como assim? Então, eu acredito que esse planejamento, essa organização, ela vem bem antes. É aquilo que tu já vai escolher. É lá na hora que tu está no mercado, aonde for que tu compra, aonde tu estiver, é ali que tu determina, porque aquilo que tu levar, a chance de tu errar é muito grande. Exatamente. E aí Então, eu faço 2 mercados, no caso, né? Eu faço da semana, geralmente, e faço do fim de semana, porque aí eu vou lá com a direção. Eu quero esse chocolate, me dá aqui que eu vou comer. E ele acaba, né? Ele acaba. Tu não vai comprar para a semana toda, porque não é assim que deve ser, Não. né? E para mim é Não. bem complicado aqui também, e aqui também certo que é 2 mercados, porque durante a semana, meus 2 filhos não comem nem bolacha, não tem. Pão só vai ter se eu fizer o pão com as farinhas, com as coisas que eu separar, ou eles comem pãozinho de frigideira. E o pãozinho de frigideira é o que eles levam de lanche. O Vitor, na outra semana, estava apavorado e disse: Mãe, eu sou o único que leva o lanche, eu sou o único que leva fruta. Eu digo: Muito obrigado, meu filho, porque eu sou a única mãe que se preocupa, então. Foi a primeira vez que ele falou assim, brincando. Mas eles sabem, é rotina, eles não vão esperar que eles vão abrir a lancheira e vai ter um todinho, porque não vai ter. Mas Não pronto, vai. hoje para mim e pela minha história, cada um vê o mundo a partir da sua perspectiva, né? Não quer dizer que a minha tá certa. Mas pela minha história, isso que tu faz é sinônimo de amor. Isso para mim é sinônimo de amor. Porque essa coisa de, eu vou comprar chocolate, vou comprar bolacha, vou comprar tudo que eles querem, porque eu amo, para mim, Muriel, com a história que eu vivi, me soa completamente ao contrário. É falta de cuidado, sabe? Exatamente. Com saúde, Até a gente preza muito, e as pessoas às vezes dizem: mas eles são crianças, eles têm que comer. Eu digo ao contrário, eles estão em fase de crescimento, eles estão tendo século picos. XXI, pessoal. Depois lá, eles se viram quando estiverem na casa deles. E as saladas, a gente gosta muito de salada, porque a Manuela parou de comer carne. Simplesmente ela disse: chegou uma hora que ela disse: eu tenho dó, eu não quero que matem os bichinhos, eu não vou mais comer. Quem sou eu para desrespeitar uma vontade dela? Não quer? Sim. Ok. Ovos, não é o bichinho, filho, não é o bichinho. O ovo aqui ainda é um ovo, não é o pintinho. Pode comer. Ela aceitou, graças a Deus, né, para aliviar o coração da mãe. E aí, enfim, a gente vai se adaptando ali no que dá. O Vitor, ele tem exatamente puxou, né, pela mãe dele, o mesmo problema de intestino. Então, eu tenho que cuidar muito mais o que ele come. Porque também fermenta, porque também dói, porque também ele reclama, tem dificuldade para ir aos pés. Então, para ele fez a mesma dieta junto comigo, no mesmo acompanhamento. E às vezes eu falo para ele pede: eu quero bala, eu quero pirulito. Sempre tinha na minha casa, alguém trazia, eu guardava. Hoje em dia não tem mais, porque eu controlo.
Mas ele, com 6 anos, vai controlar? Não vai. Então, não é papel, né, dele. Não é papel dele. Então, a gente não tem em casa. Quando é final de semana, esse final de semana, domingo, a gente foi juntos para o mercado. Ele quis uma batata, sei lá que tipo que era lá, que ele queria aquela batata lá e tal. Ele veio, ele comeu. E a Manuela disse, eu quero um chocolate. E ela comeu. E acabou. E deu. Ele não pediu para ele ter a balinha que ele falou durante a semana que não tinha, que ele queria, enfim. Não pediu. Agora, querido, vai esperar até o próximo final de semana. E não é sexta, sábado e domingo. Ou é no sábado, ou é no domingo. E acabou. Certo. Não tem discussão. Ah, mas mãe, eu quero. Espera até o outro sábado, espera até o outro domingo, não sei. Vai resolver. Como é positivo isso para todo o resto da vida. Para né? todo o resto, para todo o resto. Eu me organizei muito e nos outros sentidos também a partir da minha alimentação, dessa disciplina, dessa questão de escolha, sabe? De parar de mimimi, de ceder por qualquer coisa. Eu me organizei muito no restante, nos meus relacionamentos, sabe? Tudo, sei lá, foi uma coisa que foi tomando uma proporção que eu não imaginava. Mas é porque aí tu entrou num caminho. E aí esse caminho ele vai te exigir escolhas o tempo todo. Sim. O tempo todo ele vai te exigir. E tu vai colher aquilo que tu plantou, aquilo que tu fez, aquilo que tu escolheu. E mais louco ainda, porque a dieta do Jorge é o oposto, né? A do Guilherme também, no meu caso. É o oposto. Eles querem aumento de massa muscular, aumento de massa muscular. A gente se pesa na balança, se aumentou 500 gramas, a gente chora. Eles sobem na balança só 500, meu Deus, mas tudo que eu comi. Então, é uma loucura. Mas aí, o que a gente faz? A base é a mesma. O que vai diferenciar é a quantidade para cada um. E pronto, tá tudo certo. E isso, né, prof? Como é importante, porque assim, ó, quem está em processo de emagrecimento, não basta só comer saudável. A quantidade, ela interfere muito. Muito. Então, mas isso também tem que cuidar. Mas no início, eu acredito que, mesmo que exagere na quantidade, também é parte do processo. Lembra quando tu iniciou? Lembra quando tu iniciou? Eu acho que foi o que? Uns 6 meses, 8 meses, que não teve resultado ainda, né? Porque ainda não tinha. Não me lembro, mas foi um início que demorou, né? Foi, demorou. Eu dei uma remada lá no início. Sim. Porque ainda não estava bem alinhadinho o que era. Porque às vezes. Sim, eu só troquei, mas eu continuava comendo bastante. O pessoal, tem gente que aumenta, piora a situação. Porque eles vão e aí pensam assim: eu treinei, agora eu posso comer? Ou é saudável, vou comer aqui logo 5 quilos de carne que não dá nada, não adianta. Umas ideias assim que o pessoal, na verdade, eu ainda acho que o mais certo é tu pegar e desconstruir muita coisa e a partir daquele novo propósito tu começar a construir de novo. Isso me serve, isso não serve. Tem que dar uma zerada, tem que dar. Porque senão tu traz... É começar do zero, literalmente, né? Uma nova vida, assim. Mas, de novo, é no decorrer que tu vai se dando conta disso. Claro. Né? Tu vai errar, não adianta. E eu acho que a gente não exige dos alunos, principalmente, essa noção do todo. Uhum. A gente ensina uma basezinha. A base. Isso. Cara, a importância de tu treinar todos os dias, gostando ou não, querendo ou não. Acha um lugar bacana, acha um lugar legal, aonde que tu gostaria de ir, também para não dificultar tanto, né? Pode ser ruim, claro. Mas não tanto. Então, a partir do momento que tu escolher uma atividade, decidiu seguir, pensa um pouquinho nos alimentos. Pouco, começa pouco. Começa, exercita, isso a mudança. Vai fazendo ela devagarinho. Água, quantos alunos têm dificuldade? Tem gente que diz, mas eu não como, sei lá, tomate, eu não gosto de beterraba, eu não consigo comer. Como não consegue? Tá com alguma limitação na boca? Qual que é o problema? Bota na boca, engole e come. Ou então há quem pense assim, eu não emagreço porque eu não consigo comer beterraba, por exemplo. Tá, mas o que a beterraba tem a ver com a história? E todo o resto? Tu não emagrece porque tu não come a beterraba. Tu não emagrece porque tu come o resto do mundo, entendeu? É que é mais fácil tu tirar uma culpa tua e colocar em alguma coisa determinada. Nossa, eu fiz isso anos. Dou aula de botar desculpa.
Mas também é parte do processo. Sim, Hoje, essa sim. clareza toda veio daquele excesso de peso daquela vez. Porque Uhum. senão não teria Não, sido, né? Teria sido uma vida qualquer, vem vindo, tá sempre com aquele peso e as coisas vão indo. Agora, a partir do momento que não, precisa acontecer alguma coisa para a gente tomar uma atitude, para a gente mudar, né? Eu acredito que não, exatamente. nada é por acaso, né? Esse Nada. Todo processo, essa mundo tem seu tempo bem certinho. A gente só não pode também esperar as coisas caírem do céu, né? Tem E que. acho que o processo hoje, Muri, que a gente vê o teu postando fotos e tudo mais, incentivando, mostrando para as outras pessoas que é possível, a gente enxerga o fora. Mas eu posso dizer porque eu estive lá, eu participei e sei como foi. E hoje, vendo tudo como está acontecendo, as fotos, os lugares, as coisas que tu faz, eu te sigo, te acompanho, é muito além de uma transformação Uhum. por fora. Foi toda uma Muito, transformação interna e aí depois ela se tornou externa. E hoje tu exatamente. confirmou com a tua história exatamente isso, que não é simplesmente tu dormir e acordar com o peso ideal. Não. Tudo é um É muito. processo. E eu me sinto, prof, eu me sinto no dever de dividir isso. Porque quando alguém, que seja uma pessoa, que se identifique com uma postagem, uma fala minha, um story, uma coisa boba, causa uma reflexão, sabe? Então eu acho tão importante isso, porque é o que eu falei, que a gente se alimente desse bombardeio de coisa aí, que a gente se alimente de algo que nos leve para frente no nosso objetivo, sabe? Então, que se eu puder ajudar alguém, a mesma coisa que tu faz, sabe? Eu acho que é o mesmo propósito, assim, só que em Exatamente. papéis diferentes, claro, né? Eu não tenho nada disso Mas que a tu gente tem. escuta as mesmas coisas. Para ti é mais fácil, para ti não sei o quê. Claro, Gente, não é. A gente é feito de osso, carne e gordura igual exato, a todo mundo. A diferença é exato. só as escolhas. E tá tudo Isso. certo. Quem não quer emagrecer, quem não quer entrar nessa jogada, ok, tá tudo certo. Quem não quer Sim, é seguir uma uma escolha vida também. é uma escolha também, e tá tudo bem. Agora, quem quer, quem tá buscando isso, eu tenho para dizer que é possível. Muito. Acontece com pessoas normais o tempo todo. Só que Não é fácil, não não é nem um é, pouco. não é, não é aquele caminho lindo, né, Muri? Não é aquele Não, caminho lindo. Ele é cheio de curvas, ele é cheio de obstáculos, ele é cheio. Mas aí que tá. As pessoas dizem, porque eu tenho um problema, porque é um problema. Para mim, eu não enxergo como problema. É uma oportunidade de tu superar. Passa, exatamente. É supera. perspectiva, nossa, é a forma como a gente olha para as coisas e como acostuma a olhar do lado bom ou do lado ruim, né? Vira um hábito aquilo, ou parece que outro só reclama, outro só agradece, né? Que a A gente história do saiba ser copo, meio cheio, meio vazio, isso, depende. E tá todo mundo isso. certo. A ideia é exatamente essa: compartilhar aquilo que tem de bom, que é possível, mostrar que as realidades nem sempre são as mais lindas, mas acontece, acontece. E aquilo que vai ficar vai ser a Muri saudável, a Muri feliz. Feliz, porque a gente vê em algumas fotos que tu coloca um antes e um depois, coragem, né? Mas a gente tenta. Coloca um antes e um depois, tu vê no semblante da pessoa. Cadê aquela alegria de viver, né? Parece que Não, não tinha. a pessoa, Eu só existia. a pessoa, eu digo, a pessoa só pesa na terra. A pessoa agora, Literalmente. literalmente, né? Só pesa na terra. E hoje não. Tem esse brilho no olhar, tem essa alegria de viver, essa alegria de compartilhar, de não se esconder, de mostrar Não. a essência, porque a Muri de antes é a mesma Muri de agora, só que melhorada, evoluída para frente. Bom, quem é próximo de mim realmente, como tu, sabe, assim, que é exatamente igual, a mesma pessoa, só que, né, numa versão talvez melhorada justamente por isso. Porque essa coisa externa que aparece, que as pessoas veem, assim, perdeu muito peso. E às vezes julgam até mal, porque tem um outro lado, assim, da história que parece que tu tá fazendo alguma coisa errada, às vezes. Sabe? Que tu é neurótica, que tu é bitolada, que agora tudo faz. Tipo,
tem que saber lidar com essa parte também, porque tu começa a incomodar. É uma coisa que chega a ser meio doentia, assim, mas acontece. Então as pessoas começam a te cobrar, começam a fazer piadas. Aí chegou a fitness do rolê. Ai, não sei o que, trouxe a comida. Mas, gente, o que vai comer teu X e me deixa em paz? Eu não tô pedindo para tu não comer. Eu só tô falando que eu vou comer isso aqui hoje. E isso incomoda. Então a gente tem que, além de tudo que a gente enfrenta, né, nesse dia a dia de mudança, ainda tu tem que dar entrevista, explicação para as pessoas do porquê que tu tá fazendo aquilo. É bem isso. Né? E faz parte, eu sei, porque na nossa família mesmo, quando eu te falei do percentual ali antes do IBGE, guria, na nossa família, para te ter noção, eu e o Jorge também somos os estranhos, também somos os errados, porque a gente tenta todas as curas e tudo aqui dentro da nossa casa é pela alimentação, é tentando fortalecer a imunidade dos nossos filhos, que eles pegaram Covid, mas antes do Covid eles ficaram 5 anos sem tomar nenhum antibiótico. 5 anos. Então, e a gente preza muito por isso. O que a gente vai colocar ali, que é antioxidante, que é anti-inflamatório. Às vezes eu tomo um shot de manhã. É horrível o gosto, horrível. Sim. Canela, açafrão, pimenta do reino. Tu monta uns shotzinhos ali conforme para desintoxicar. Esse é o meu objetivo, desintoxicar o meu organismo. Água com limão não é a melhor coisa do mundo, mas enfim, eu sei o benefício que me faz. E aí a gente faz. Nossa, casa de feira, espeto de pau. Para o resto da família toda, nós somos os estranhos. Sim, quando a gente vai comer na casa deles, jantar, vem jantar aqui. Meu Deus, um não come carne, um não come gordura, outro não sei o quê. Não posso botar o caldo. Então, não me convida, não sei. Mas por que isso incomoda, né? Porque assim, ó, eu não chego assim, por exemplo, num lugar e eu falo assim, nossa, tu vai tomar refri de novo? Tipo, para mim, tanto faz. Se a pessoa quer tomar, ela é adulta a princípio, ela escolhe o que ela bem entender. Então, não cabe a mim questionar ela se ela vai tomar 2 ou 3 copos de refri. Só que em contrapartida, né, o meu galão de água, ele é motivo de piada. E eu tô bem preocupada aqui, me hidratando. Super preocupada. Pois é, mas isso também, né? São escolhas. Daqui a pouco, se a gente estivesse junto com a galera nesse embalo, a gente não teria os resultados e, né, estaria seguindo aquela vidinha. Então, toda escolha vai ter uma consequência, né? Que bom que os problemas... ou ruim. Que bom que os problemas que a gente tem que lidar agora é essas explicações. Ok, sim, eu vou ficar com a minha água e tu com o teu. Graças a Deus. Eu, hoje em dia, no início, eu tinha bastante dificuldade, mas hoje em dia, alguns insultos, assim, para mim são elogios. Nossa, eu devo estar... devo estar muito fitness mesmo, tô nojo. Pode me chamar do que quiser. É que, na verdade, né, e isso também vem do autoconhecimento. O que os outros falam, o que os outros dizem, o que os outros pensam, não é nem perto da realidade do que somos, né? Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu parto dessa ideia. Mas, Muri, agora já tá dando aqui o nosso tempo, né? Passamos um pouquinho dos 40 minutos. Quero te agradecer imensamente por compartilhar a tua história, que é linda. Eu sempre te elogio, sempre mando, e é de coração mesmo, todos os elogios. E é a nossa missão, né? Eu tentei sair da área, mas eu também não consegui, porque era muita gente me chamando. Nem tenta mais. Não. Para com isso aí. Para com isso, né? Na verdade, só para compartilhar contigo, quando a gente fechou a academia por causa da pandemia, eu tive uma crise existencial. Quem eu sou, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Trabalho não me faltaria, eu poderia trabalhar com diversos colegas que, graças a Deus, até hoje me dou bem e tudo mais, mas eu decidi dar um tempo para eu enxergar melhor, porque sabe quando tu gosta tanto, tanto daquilo, e daí tu tem, e daí tu já, será que eu gosto mesmo? E aí acabei me afastando um pouco, saí fora da área, e aí eu pensei assim, gente, por mais que eu não tenha mais academia, eu continuo sendo prof. Eu continuo... Para sempre. Onde tu pode ir pro Japão, tu vai ir prof.
Vou ir, prof. E aí, numa reflexão que eu fiz, que eu coloquei o que a gente faria de graça, eu não pensei duas vezes. Dar aula. Eu daria aula, eu daria aula, eu daria aula. E eu fiquei com aquilo e eu levei um choque para mim mesmo, porque não era o fato de estar dando a aula em si, ou enfim, era a mudança na vida das pessoas. Era de tu estar lá e aquela energia toda acontecendo, de arrepiar, sabe? De vibrar naquilo que eu estava fazendo, naquilo que eu acredito. E é tão bom tu conseguir fazer o que tu gosta, mudar as outras pessoas, de alguma forma te conectar, compartilhar com elas um pouco daquilo que tu sabe, porque eu diria um pouco, por mais que a gente estude, cada vez tem mais coisas para ser estudado, porque mesmo que seja uma aula coletiva de 10 pessoas, são 10 pessoas, diferente. Então, tudo vai ser diferente. A forma que o que eu falo e o que elas vão entender vai ser diferente, como é para fazer vai ser diferente, tudo muda. E aí eu me questionei nisso e pensei, eu preciso voltar da aula. Preciso voltar da aula. Eu quero dar aula. E aí eu decidi, então, fazer esse congresso, compartilhar com as pessoas conteúdo de qualidade, a tua história sensacional, sempre te dei os parabéns por ela. Nunca duvidei. E eu sempre... sei. Que bom que tu sabe. Porque eu sempre digo para os alunos, tu consegue, tu pode, tu vai fazer, vai dar certo. E às vezes parece assim, ai, tá falando por falar, mas não é. A gente sente a garra, a gente sabe do que vocês são capazes, a gente sabe que só mais um dá para fazer, vale a pena, vocês conseguem, vocês são guerreiros. Esse é o nosso papel. Eu não posso fazer o exercício pelo aluno, mas eu posso motivar ele para que ele faça, para que ele também acredite que em meio ao mundo todo que quer te ver infeliz, existe uma pessoa que está lá por ti. Existe uma pessoa que está lá torcendo, acreditando e sabe que é possível. Então, que a gente possa, sim, ser luz na vida das pessoas e motivar para que elas também consigam ter resultados iguais aos teus, melhores ou um pouco menos, enfim, que tenham resultados. Exatamente. Certo, te agradeço. Eu quero te agradecer muito. Eu quero te agradecer, então, também pelo convite, né, por poder compartilhar um pouquinho da minha história. E, principalmente, já te agradeci inúmeras vezes pela mudança que tu causou na minha vida. Mas eu quero te agradecer agora de novo por acreditar em mim, por me motivar, por ser referência para mim, porque tu é um espelho, prof, de verdade. Assim, eu acho que eu sinto uma falta absurda. E eu posso te dizer que se tu for para algum lugar e eu tiver condições de ir até lá para ter aula contigo, eu vou. Ai, então, amor. Eu espero de verdade que isso retorne o quanto antes. Tu sabe que no início eu até sentia, olhava assim, vocês treinando em outros lugares, e a primeira impressão que me dava era assim, poxa, já me abandonaram. E depois eu pensava assim, cara, não, eu mostrei o caminho e eles foram. Exatamente. Tipo assim, e eu tenho certeza que se nós conseguíssemos voltar, nós voltaríamos todos, como eu era acredito, antes. Eu também acredito. A impressão que eu tenho assim, ó, eu peguei todos os meus bebezinhos ali, ensinei a caminhar e agora eles foram. Eles seguiram. É coisa mais linda, é tipo um filho. E é isso aí, e é isso, exatamente isso. A impressão que eu tenho é bem essa. Agora eles já sabem andar sozinhos. E isso, para nós, tem um valor que, por mais que a academia estivesse aberta, não seria igual. Saber que a gente conseguiu a meta, que era que as pessoas se tornassem as suas melhores versões. E buscar isso. Então, amor, te agradeço mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. E aí a gente vai encerrar, eu vou encerrar agora aqui contigo, e aí depois eu vou editar, e aí eu faço um agradecimento aqui do pessoal que assistiu, mas mais um beijo no coração, bem quentinho, se cuida, amor, e segue fitness. Tá bom, eu também. Beijo. Tchau, prof. Então era isso, pessoal. Aqui terminamos a gravação da Muri.